Então vamos gravar nosso primeiro podcast hoje aqui com a doutora Roberta Panceira, e eu queria que a gente começasse apresentando, né? Te apresentando para todo mundo, quem que é a doutora Roberta Panceira, por que escolher a medicina, o que aconteceu para depois filtrar ainda mais para dermatologia. Nos conta um pouquinho da tua história. Bom, então meu nome é Roberta Panceira, né? Eu sou médica dermatologista, e eu comecei a minha trajetória na dermatologia desde o quarto ano da faculdade. Então, quando eu passei pela cadeira, que a gente passa por várias especialidades, né? E ali na faculdade, que fiz em Caxias do Sul, eu me apaixonei pela dermatologia. Falei, não, é isso que eu quero. Daí, então, eu acabei fazendo minha especialização na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Depois eu fui para Bordeaux, na França, onde fiz doenças raras da pele, uma especialização em doenças raras da pele. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e hoje em dia, né, eu atuo então em Caxias do Sul, na parte de medicina estética, na parte de dermatologia, toda a parte de dermatologia estética, pequenas cirurgias e também na parte clínica da dermatologia, que eu também gosto, né? Então eu acho que uma não anda sem a outra. Quem quer fazer a parte estética tem que também entender de doenças, senão não consegue ter uma medicina dermatológica por completo. Nossa, que bacana! Então estudou na França também. Também, Que tempo na França? eu fiquei 3 meses na França. Ai, que legal! Fazendo essa especialização de doenças raras. Isso. Nossa, que trajetória legal. E quanto tempo já é médica? Eu sou médica há 22 anos, você não vai fazer 23 anos. Nossa, bastante tempo. Muito, muito bacana. Então, agora vamos falar um pouquinho das principais dúvidas que o pessoal tem sobre dermatologia, né? A gente fez uma pesquisa aqui e o pessoal tem muita dúvida. O que exatamente faz um dermatologista? O dermatologista é um médico ou não é um médico? Sim, um dermatologista é um médico. Eu fiz 6 anos de medicina, né, todo mundo se forma clínico geral, e depois mais 3 anos de dermatologia na Santa Casa de Porto Alegre. Então, nós somos médicos dermatologistas, nós somos com certeza médicos, sim. E o que faz um dermatologista? Em que parte que ele cuida? Bom, o dermatologista, ele atua principalmente na área da pele, né, tratamento da pele, mas também cabelos e unhas, né? Essas 3 áreas são as que a gente mais atende, a parte dermatológica. Uhum. E faz desde, por exemplo, procurar uma doença na pele, uma manchinha esquisita, estética também, faz Sim. todo o processo. Na minha consulta, o paciente chega, em primeiro lugar, eu sempre pergunto: "O que está te incomodando?", tá. Daí se o paciente: "Ah, eu vim por esse motivo, eu tô com uma lesão na pele ou estou com algum no cabelo, nas unhas", mas eu gosto sempre de examinar o paciente, porque eu já tive muitas vezes casos de pacientes que vieram por uma queixa e eu acabei encontrando um câncer de pele ou uma outra lesão que o paciente nem tinha percebido que tinha, e era às vezes mais sério do que a própria queixa inicial do paciente. E qual que é a diferença entre um dermatologista e uma esteticista, por exemplo? Bom, a diferença principal é que nós somos médicos, né? Nós fizemos, então, como eu tinha falado antes, 6 anos de medicina, mais 3 anos de dermatologia. Então, nós podemos fazer procedimentos injetáveis, procedimentos mais invasivos. Já o esteticista, não. É uma pessoa ou um profissional que fez ou um curso técnico de estética, ou então uma faculdade de estética, que o período é muito mais curto e que não é apto a fazer esses procedimentos que nós dermatologistas podemos fazer. Então tem muita coisa que um dermato, por exemplo, pode fazer e o esteticista não. É, eles fazem principalmente limpeza de pele, massagens, drenagem linfática, entre outros procedimentos. Porque tem muita coisa também, eu acredito que o pessoal também tenha bastante dúvida, por exemplo, vou fazer um preenchimento labial, um botox, tem várias áreas que podem fazer isso, né? Sim. Porque não é uma cirurgia, é um É. procedimento mais simples. Isso é um pouco controverso hoje em dia, porque tem várias áreas que estão fazendo, né? O problema principal não é fazer o procedimento, mas sim quando dá uma complicação. E daí essas complicações vêm pra gente normalmente, porque daí muitas vezes a pessoa que está fazendo o procedimento ou que fez o procedimento não tem uma formação ou até uma qualificação para resolver os problemas, as complicações que às vezes acontecem. E daí isso vem pra gente. Então, já aconteceu, por exemplo, no teu consultório de chegar pacientes com problemas de outros. Muitos pacientes queimados por depilação, com problemas por preenchimentos mal feitos,
Também De dar reação, assim, também. reações, procedimentos mal feitos que daí ficaram muito inchados, tipo, com olheira na parte da olheira, assim, que em excesso de produto, daí tem que tirar aquele produto, né, daquela região, porque parece realmente uma lombadinha ali, fica bem feio, até com um aspecto meio azulado, que a gente chama de efeito Tyndall, que é quando o ácido hialurônico que a gente coloca nessa região aqui aparece, dá uma reação com uma claridade e fica com um aspecto azulado. Daí fica bem feio, bem inestético mesmo. Daí tem que tirar esse produto daí, né? E elas normalmente não sabem resolver isso. Então a gente tem o quê? Vários profissionais que podem fazer tanto preenchimento quanto botox, segundo a legislação. Uhum. Porém, esses profissionais nem sempre podem resolver uma futura complicação. Não é que eles não podem, eles podem, só que eles não sabem, né, resolver. Eles não dominam as Não é da técnicas. formação deles. Não, porque não é da formação, é porque eles não tiveram treinamento para isso, né. Hoje em dia existem congressos só sobre complicações da parte estética da dermatologia. Bem, então um recado que já fica é: sempre preste atenção e tome os cuidados de qual vai ser o profissional que vai poder fazer alguma coisa. Procurar se informada, né, o máximo possível em relação à experiência do profissional, se ele tem uma certificação para fazer esse procedimento. E vários casos que inclusive já saíram na mídia, que a gente conhece, que de profissionais que diziam ter a capacitação e que não tinham, né. Sim. Por exemplo, teve um caso médicos falsos. Uhum. Como que era aquele caso? Acho que era do peeling, né, peeling de fenol. Fenol, aquele caso, assim, olha, o peeling de fenol faz mais de 30 anos que existe, tá. Então vou dizer assim que, não sei se a palavra é essa, mas é uma judiaria não poder mais fazer peeling de fenol, porque Hoje tá proibido no tá Brasil, proibido, e depois desse caso. depois desse caso. Mas o peeling de fenol, quando bem feito, é um dos melhores tratamentos que tem para rejuvenescimento da pele, para ruguinhas, para cicatrizes de acne, para linhas mais fundas também, não só para ruguinhas, para linhas mais fundas, para flacidez do rosto. Ele é assim, ó, um dos melhores procedimentos mesmo, e muito seguro quando feito por profissionais que sabem o que estão fazendo. Só que esse caso aí parece não, foi uma pessoa que assistiu uma influencer fazendo o peeling e foi lá e fez o peeling num paciente, e o paciente morreu. Por isso que aconteceu isso. Mas daí De proibirem. mas tu acha que vai ficar sempre proibido o peeling ou tá sendo revisado? Está sendo revisado, nós estamos no Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Dermatologia está com advogados para tentar reaver essa proibição, mas até agora está proibido. Porque aquela pessoa que fez nem médica era. Não, não é nada de. E outra coisa também que eu lembro desse caso foi que esse lugar, essa clínica, era uma clínica clandestina, né? Não tinha certificação nenhuma. E também já deveria ter sido, como eu posso dizer, já poderia ter sido, na verdade, assim, o valor que foi cobrado para o procedimento Uhum. já era motivo de desconfiança. Sim, Né? sim. Porque é uma coisa que a gente sempre fala, se todo mundo tem um padrão de preço, de valor para um determinado serviço, Ninguém tá faz muito, milagre, né? né? Ninguém faz milagre, não existe milagre, não existe em qualquer coisa, num automóvel, numa casa, num medicamento, né? Se é muita diferença de preço, num procedimento, tem que desconfiar. Tem que desconfiar. É isso que eu acho que é importante a gente deixar esse recado aqui pro pessoal também, em geral, assim, né? Se tá muito mais barato do que a média, desconfia, Isso aí. né? Porque ou o produto é Clandestino, o profissional não está apto para fazer o procedimento, não tem experiência. doutora, quais sinais tu considera que deveriam ser levados em consideração para a pessoa procurar um dermatologista? O principal sinal é se a pessoa quer melhorar a sua autoestima. Por quê? Porque a pele, o cabelo, as unhas, tudo isso ajuda muito a gente, quando a gente se olha no espelho, a ficar mais alegre ou mais triste. Muitas vezes a pessoa tá passando por uma fase mais difícil, daí vai no dermatologista, acaba fazendo um procedimento, melhorando as ruguinhas, melhorando a qualidade da pele e se sente mais feliz, se sente mais com a pele mais iluminada, mais viçosa, e isso vai transparecer até para as outras pessoas. Muitas pacientes me falam: "Olha, doutora, eu estava me sentindo triste, estava me sentindo feia realmente. Eu vim aqui e fiquei muito mais alegre, mais animada, e algumas até acabam arrumando um marido, um namorado, ou uma esposa também, né. Então acho que é bem importante o cuidar da pele sempre."
mais, com relação à autoestima, assim, também. Autoestima, Bem sempre, importante, sempre. né. Às Autoestima vezes a gente é acha que é mais uma blasfêmia ou qualquer coisa assim, na verdade não, né. não é um supérfluo. A autoestima, se a gente não tá bem com nós mesmos, não vai dar nada certo na vida. Tem que, em primeiro lugar, a gente tá se gostando. É verdade. Até porque, como a gente se vê, é como os outros nos veem também, né. Então, às vezes a gente tá se sentindo mal, não tá se gostando e transparece isso para o mundo, né, nas nossas atitudes, no trabalho, em todo o resto. Acho que faz todo sentido isso. E lá no teu dia a dia tem bastante gente que chega, assim, meio deprimido, não tá se gostando muito. Sim, sim. Muitas pessoas. As mulheres, principalmente, os homens também estão começando a se cuidar bastante. Antes eu não tinha um público masculino muito, digamos assim, que ia a cada 4, 6 meses fazer os procedimentos ou se cuidar, trocar parte dos cuidados com a pele. Agora tem muitos homens se cuidando também, mas ainda o grande público é o É o feminino. feminino. Qual a porcentagem tu diria, assim? As mulheres, uns 70%, 70 a 80%, mas tem bastante homens que se cuidam. Que legal. Porque por exemplo, o botox, o preenchimento, então não é só para mulher. Não, hoje, por exemplo, antes de eu vir para cá, conversar com vocês, eu estava fazendo um procedimento num rapaz, né, que acabou não se gostava mais tanto, e a gente fez um botox nele, fez um preenchimento labial, mas uma coisa bem natural, ninguém disse que ele fez aquele preenchimento labial, mas só que ficou com uma boca um pouco mais sensual, assim. Ele é um homem, tudo, não é só para mulheres, ele é um homem, ele fez o preenchimento, ninguém disse que fez como eu falei, mas ficou muito bonito o resultado. E ele se gostou muito e saiu de lá bem satisfeito. Hum. Legal. Eu acho que deve ser gratificante o teu trabalho nesse sentido, assim, né. É muito gratificante, eu sou apaixonada pela parte da dermatologia estética. Que bacana. E o dermatologista pode cuidar dos cabelos também? Claro que sim. Dermatologista, existe até uma subespecialidade dentro da dermatologia, que é a tricologia, que é uma especialidade que cuida da parte dos cabelos, dos pelos, né? E que está muito evoluída. Essa especialidade, hoje em dia, além de tratamentos tópicos, que são os de passar no cabelo, nos pelos, na barba, sobrancelhas, pode também, existem tratamentos também que podem ser feitos via oral, tomando medicamentos, e até o transplante capilar, né? Que está hoje em dia sendo muito feito. É um dermatologista que faz? Dermatologista também pode fazer, é o dos que mais fazem, né, mas cirurgiões plásticos também fazem, tá. Mas dermatologista também, como é um médico que se quiser investir nessa área, tem que ter um treinamento bem legal, assim, bem específico, mas dá para fazer, se faz também, tem várias clínicas que eu não faço a parte de transplante capilar, mas muitos dermatologistas fazem sim. A técnica do transplante capilar que antigamente falava: "Ah, doutora, eu não quero fazer porque parece um cabelo de boneca". Hoje em dia fica muito natural o resultado, fica muito bonito. Fica bastante. Eu já vi várias que tu nem diz que tem, né. Eu vejo que, assim, pelo menos nos teus resultados, até o que eu já tenho visto, tem muito esse aspecto de naturalidade, né. Eu queria entender de ti se é isso que tu busca, o que porque eu vejo também que tem muito essa questão do preconceito, né. Que teve a onda do, preenchimento labial, bocão, fica com boca de pato, não fica Queixão, legal. bochechão. Exato, que a harmonização facial destruía a cara da pessoa, o rosto, né. Uhum. Não, eu trabalho a minha clínica, tá, eu trabalho com a naturalidade, como tu citou, que é assim, ó, resultados minimalistas. A pessoa vai ficar se sentindo mais bonita, mais jovem, tá? Mas sem as pessoas perceberem: "Ah, tu fez a boca. Ah, tu fez um botox". Então é um tratamento que é natural, fica mais bonito, com um aspecto mais descansado, mas sem as pessoas perceberem o que realmente foi feito. Isso que é o elegante, que é o bonito, é uma dermatologia elegante. Isso que eu gosto sempre de dizer para os meus pacientes. E eu vou ser sincera contigo de novo, tá? Eu já perdi pacientes por isso. Porque queriam fazer aquele bocão gigante Angelina Jolie, que a boca da Angelina Jolie é muito maravilhosa, mas é pra Angelina Jolie. Não é todo mundo que combina com uma boca com aquela proporção, né. E eu sei que eu perdi pacientes por isso, mas eu prefiro não atrelar o meu nome com: "Ah, essa boca, quem que fez essa tua boca?". "Ah, foi a doutora Roberta". Então eu prefiro não fazer do que deixar um aspecto muito exagerado, né. Um aspecto não, uma boca exagerada, um queixo muito grande, uma bochecha muito saliente, que não fica bonito. Tanto é que tem muitas pessoas que hoje em dia estão tirando
né, esses produtos do rosto. Nossa, eu vi muitos casos de famosos até, né, retirando o preenchimento labial, retirando várias coisas, né. Então a gente tem que realçar o que é belo, mas não transformar a pessoa, né. E, falou da boca da Angelina, né, eu fiquei pensando, já chegou algum paciente lá no teu consultório: "Ah, doutora, eu quero fazer isso aqui", te mostrar uma imagem. Já. Hoje em dia, com os filtros, não é fácil convencer, porque cada pessoa é uma pessoa, né. Então o filtro deixa a boca como a pessoa imagina, mas não é o que realmente vai ficar, porque não é um filtro, não é uma inteligência artificial que está fazendo a boca dela, e sim uma pessoa com as técnicas e com um limite de boca. Às vezes o lábio é muito fininho, ou a Não, e às vezes distância aquilo que elas veem na internet não, ou elas ou eles, né, não compensa com daqui a pouco o desenho do. não combina, não combina. Ou a distância do nariz até o lábio é diferente do que o que está na foto. Então tem várias e várias variantes para conseguir o resultado como o de uma foto, né. E agora pensando nisso então, como que funciona? A pessoa chegou lá no teu consultório: "Doutora, quero me sentir mais bonita, quero me sentir melhor comigo mesma". Qual é o próximo passo? O que que você faz? O que que acontece? Então primeiro a gente vai conversar, né, eu vou pedir em relação ao qual é o objetivo da pessoa, né, do paciente, né. Depois eu vou falar a realidade para o paciente, o que que vai acontecer e o que que não vai acontecer. Porque eu tenho 20 anos já de dermatologia, então eu tenho já uma certa experiência e eu tenho já, digamos assim, uma certa autoridade também naquilo que eu sei como vai ficar bonito e o que que não vai ficar bonito para a pessoa. E as minhas pacientes normalmente elas já me falam: "Ah, doutora, eu confio da senhora, eu confio em ti". Depende, às vezes me chamam de senhora, de você, de tia. Eu falei: "Pode me chamar como tu achar melhor, porque eu não me importo", né. Isso é de cada um, assim, o carinho que elas têm por mim, assim, de às vezes aí por respeito eu lhe chamo de senhora, mas tu é mais nova do que eu, às vezes me falam, né. Então isso não, eu gosto que me chamem como elas se sentirem mais à vontade. Mas elas já confiam em mim de dizer: "Não, faz como a profissional é tu ou você". Me faz o que acha que fica melhor, que eu confio plenamente no seu trabalho. Mas eu gosto sempre de dizer: "Olha, a gente pode fazer 1 ml no teu lábio, se achar que ficou pouco, a gente pode ir numa segunda etapa fazer mais", mas normalmente por sessão eu coloco 1 ml no lábio, porque eu acho que além disso já passa um pouco do ponto, dependendo da boca. A minha boca, por exemplo, agora está sem preenchimento, mas quando eu faço 1 ml, né, porque me fazem, na verdade, porque eu acho que a pessoa se auto-preencher, Não faz em ti não, mesma? algumas coisas sim, mas preenchimento eu acho que é muito delicado, sabe. Tem que fazer pra um colega que eu confio. E com relação à harmonização facial, né, porque a gente viu bastante também um horror por aí na internet, né, de gente que transformava o rosto, que ficava feio, ficava artificial. Como que é essa medição, assim? Como que tu sabe, né? Olha, esse rosto vai ficar legal assim, até esse ponto, até. Como que é essa parte? Eu vou te dizer que como meus pacientes me falam, isso é uma arte. Cada pessoa tem um rosto diferente, com suas características. Uma tem um narizinho um pouco maior, um nariz menor, a bochechinha maior, o queixinho maior ou menor, o lábio, né? Os olhos mais puxadinhos ou menos. Então, cada pessoa tem suas características individuais. Então, eu não consigo, tipo, colocar num computador como que ela vai ficar. A gente vai fazendo, eu vou dando o espelho para paciente, eu vou mostrando o que que tu acha, tá gostando, o que que eu coloque mais, o que que eu coloque menos. Ou não coloque mais, deixa tá bom assim, mas normalmente é assim que eu faço, a gente vai fazendo juntas o procedimento, né. Então é uma troca tua com aquele paciente. Isso aí, né. "Ó, teu lábio tá assim", e normalmente o lábio no primeiro dia ele dá uma inchadinha, por isso que eu gosto, no primeiro e segundo dia dá uma inchadinha no lábio depois que a gente faz o procedimento. Então eu explico: "Vai diminuir um pouquinho, esse daqui se tu quiseres mais quantidade de volume, daqui uns 20 dias a 30 dias tu pode voltar que a gente coloca mais 1 ml". Mas normalmente os pacientes ficam bem satisfeitos com no máximo 2 ml na minha clínica, pela minha forma de trabalhar. E eu já vi falar também, doutora, que tem mais de uma maneira de fazer o preenchimento, por exemplo. Sim, com agulha ou com microcânula, né. Tem diferença no resultado? Tem diferença no lábio. Normalmente eu associo a microcânula com agulha no lábio, tá. Em outras áreas do rosto também dá para fazer com agulha ou com microcânula, mas é mais seguro fazer com microcânula e os resultados são muito bons ou praticamente iguais ao quando a pessoa é bem treinada, tem bastante expertise
da técnica mesmo, né. Dá para fazer com microcânula e com mais segurança. Porque qual a diferença da agulha para microcânula? A agulha ela tem ponta, e a microcânula não tem ponta. Então a chance de perfurar um vaso é muito maior com uma agulha do que com a microcânula. Consequentemente, a chance de uma oclusão vascular é muito maior com uma agulha, né. Não que a cânula seja zero a chance, mas é muito menor. Então, para que correr riscos se nós temos um instrumento que é muito mais seguro do que uma agulha? Entendi, entendi. Eu sempre tive essa curiosidade, porque eu também já vi falando: "Ah, faço desse jeito, faço do outro jeito", então cada um tem a sua preferência também. Sim, é preferência, mas hoje em dia a maioria das pessoas estão optando mais pela microcânula, pela segurança, né, e os resultados são muito semelhantes. E qual que é a importância da avaliação clínica e emocional do paciente para ti? Isso é muito importante, porque existem várias doenças que se manifestam na pele, que por trás tem um problema emocional. Eu vou citar algumas, mas existem muitas outras, vou citar as mais conhecidas, né, pra não ficar uma coisa muito longa, mas assim, ó, por exemplo, o herpes simples, que são aquelas bolinhas que podem dar no lábio, aquelas vesículas, sabe, com um liquidozinho dentro que pode dar no lábio, em outras partes do corpo também, né. É uma doença que muitas vezes está associada quando a pessoa fica mais estressada, mais debilitada, baixa da imunidade, e elas se manifestam. O herpes zoster, que é diferente, que às vezes as pessoas se confundem do herpes simples com o herpes zoster. O herpes simples ele é causado por um tipo de vírus. O herpes zoster pelo vírus da varicela zoster, que é o mesmo vírus de quando a gente era criança, que teve a varicela, a catapora, ele fica incubado do nosso organismo para o resto da vida, fica latente, que a gente chama, fica dormindo. E daí quando a pessoa fica com a imunidade muito baixa, ou porque faleceu algum parente, ou se separou, perdeu o emprego, alguma coisa que baixe muito a imunidade dela, ou alguma doença mais grave, um tumor, alguma coisa assim, pode se manifestar essa doença através do herpes zoster. Então é o mesmo vírus da varicela que pode causar o herpes zoster. Outra doença também é o vitiligo, a doença que o Michael Jackson tinha, né, aquelas manchas brancas que dão pode dar em qualquer parte do corpo, né, no rosto inclusive, também é uma doença de caráter emocional. Ah, Tem o é um vitiligo emocional? também, Não tem sabia. outras doenças associadas, como problema de tireoide, o diabetes, mas a parte emocional é muito importante nessa doença. Psoríase, que dá aquelas placas com umas cascas brancas, assim, na pele, que pode dar tanto nos cotovelos, nos joelhos, em todo o corpo, no couro cabeludo, também tem esse caráter emocional. Acne, muitas noivas quando estão perto do casamento isso, perto do casamento, que nunca tiveram acne, começam a ter acne. Também é uma doença que pode estar associada com a parte emocional. Eu ia perguntar, acne então pode ser emocional também? Pode, queda de cabelo é outra também, passando por uma fase mais difícil da vida, um estresse muito forte, uns meses depois pode começar a cair o cabelo. E existe até uma alopecia, que a alopecia é a tradução para queda de cabelo, nome médico de queda de cabelo é alopecia, né, ou alopecia, algumas pessoas pronunciam também, que é alopecia areata, que é uma área sem cabelo. Então pode dar por fator emocional, é uma das principais causas é a parte emocional. Aqueles buracos que dá. Isso, os buracos que ou na barba, ou nas sobrancelhas, mas o mais comum é no couro cabeludo e na barba. Nossa, e tudo isso pode ser emocional. E tem tratamento? Tem tratamento. Não tem cura para algumas dessas doenças, como a psoríase, o vitiligo, né, e o herpes também, como é uma doença viral, tem como de fazer ele dormir de novo, mas curar não tem como curar, porque até hoje não existe, cura para herpes, né, para doenças virais, né, como essas. Eu já vi algumas coisas também, assim, surgiu umas manchinhas na pele, uma concentração de manchas vermelhas perto do olho, tudo isso é emocional também. Sim, tem também outra que eu me lembrei agora, essa aí é tem alguns tipos de eczemas, né, e tem também a dermatite seborreica, que é aquela que dá a famosa seborreia ou caspa, que também pode estar muito associado com a parte emocional, e outra coisa também que causa ela é o banho com água muito quente. Então a associação do banho quente agora no inverno, principalmente na nossa região aqui que é mais frio, com a parte emocional é um prato cheio para ter dermatite seborreica, que é a seborreia. Que pode dar tanto na cabeça, como também no peito, nas costas, nas sobrancelhas, nessa regiãozinha aqui do bigode chinês, aqui também, perto do nariz. E às vezes as pessoas chegam no meu consultório e dizem: "Ah, doutora, eu tô com um ressecamento do rosto". A gente vai examinar e é a dermatite seborreica. Nossa, então
Se a pessoa identificar uma mancha estranha, alguma coisa, o ideal seria sempre ir a um Sempre procurar um dermatologista, porque é a pessoa o médico mais apto a fazer o diagnóstico e o tratamento correto. Doutor, o que que a gente tem hoje de mais avançado em questão de tecnologia para dermatologia? O que que tu considera, assim, o top? Depende para que o resultado quer obter, né. Depende, se for para flacidez, tá, flacidez, gordurinha localizada de pe não uma gordura localizada que tem que fazer uma lipoaspiração, por exemplo, mas uma gordura menorzinha, mais localizada e flacidez com que queira associar diminuição da gordura e dar uma coladinha na pele, o Ultraformer é uma das tecnologias mais modernas que a gente tem. Eu até fui num congresso semana passada e teve uma mesa redonda com outros médicos e a gente estava conversando sobre qual seria a tecnologia para quem está começando a adquirir. E foi assim, ó, unanimidade o Ultraformer. Comparado com lasers, porque o Ultraformer não é um laser, ele é um ultrassom, né? Mas comparado ao ultrassom micro e macro focado. Depois eu vou explicar para vocês o que que é isso. É, eu ia te pedir já. Mas, então é uma tecnologia que agrega muito resultado e com baixo downtime. O que que significa isso? A pessoa não tem que ficar em casa, faz o procedimento, pode ir no mesmo dia para a praia, ir para um casamento. Ah, não existe um cuidado muito Não é como um laser, como um peeling, como outros procedimentos que a pessoa não pode se expor ao sol, que fica inchada, deformada, às vezes por uns dias, nada disso. Deformado que eu digo inchadinha, né, não é que vai ficar deformada, mas que fica com um aspecto não tão legal, assim, para sair, para voltar para o trabalho. Esse não faz, não pode voltar para o trabalho no mesmo dia, vida normal. E o Ultraformer, então, como falei para vocês, é um aparelho que ele tem 2 tipos de tecnologia, a microfocada e a macrofocada. Qual a diferença dessas 2? A microfocada é uma tecnologia mais para a parte de flacidez, principalmente facial, na parte do rosto, nas bochechinhas, quem quer afinar um pouquinho o rosto, dar uma erguidinha nas sobrancelhas, porque melhorar o submento. O que que é o submento? A famosa papadinha, né. E essa daí, o que que faz então? A microfocada, ela faz dar uma colada na pele, porque ela atua através do aquecimento das camadas profundas da pele. Fazendo isso, diminui a flacidez, estimula o colágeno e a elastina, e a pele dá uma colada, consequentemente diminui a flacidez nessa região aqui, onde ele é aplicado. Se for, por exemplo, tem pessoas que gostam para dar uma erguidinha na cauda da sobrancelha, na parte de baixo, nas bolsinhas dos olhos, tudo né. isso ele faz, o Faz, Ultraformer. ajuda muito, flacidez é com ele, Que bacana. tá. E E deixa tem e deixa eu te pedir, o resultado ele é imediato ou demora para aparecer? Não, o resultado tem que fazer dependendo da indicação, da quantidade de flacidez e do local, de 2 a 3 sessões. A cada 30 dias, em média, o intervalo de uma sessão e outra. E mais 3 meses para ver todo o resultado. Porque é para estimular colágeno, não é como uma toxina botulínica, por exemplo, que a gente faz, 15, 20 dias depois já vê a diferença. Esse não, colágeno depois dos 30 anos a gente só perde colágeno. Né, então uma pessoa que está com 50, 60 anos, que vai começar a fazer um Ultraformer, um exemplo, né, são quase 30 anos, 20 a 30 anos que só está perdendo colágeno. Consequentemente, para produzir esse colágeno não é tão simples assim, né. Então por isso que demoram, fazem as 3 sessões e demoram mais 3 meses para conseguir o resultado. Mas depois de que vem o resultado, é por um bom tempo. Não tem aquela coisa de ter que fazer a cada 4 meses, não? Não, a cada ano, 2 anos, depende do envelhecimento da pessoa, do grau de envelhecimento da pessoa e também da quantidade de sessões que foram feitas, né. Uhum. E tem daí a ponteira macrofocada, que é para gordura localizada, daí essa também, pessoas que têm muita bochecha, muita papadinha, a gente pode associar no rosto, mas ela é principalmente usada para a parte mais corporal, aquela gordurinha, tipo, perto do sutiã, ali na frente aqui da alcinha do sutiã, atrás, na cinturinha, ao redor do umbigo, faz também, quebra essa gordura. Olha que já fiquei interessada. Ah, quem não precisa, né? Quem não precisa? Sempre tem uma gordurinha que Isso aí. incomoda. Que legal. E aí ele faz também dessa forma, ele age desse mesmo Por aquecimento e vai lá dentro, só que daí é que assim, o microfocado ele é mais o comprimento de onda é mais curtinho, o macrofocado vai até 13 milímetros o comprimento
que passa um gel, né, na pele, é aplicado um gel na pele, e daí essa ponteira vai conseguir penetrar até sem agulha, sem nada, é por ondas de ultrassom, consegue penetrar até 13 milímetros na pele. Nossa, que legal, que legal. E também, para essas gordurinhas, assim, maiores, é esse mesmo prazo para ver o resultado. É, também. E tem que fazer, às vezes, até mais sessões. Entendi, dependendo da Da quantidade. quantidade de gordura, do grau de flacidez, né, tudo isso vai dizer se você tem que fazer mais ou menos sessões. Que legal. E tu faz alguma coisa de cirurgia também? Cirurgia eu faço mais só para parte de tumores, assim, tumores menores, essa parte eu faço, retirada de sinaizinhos, que são os nevos melanocíticos, né, os nevos, que são as conhecidas como as belezinhas ou as Uhum. pintinhas, eu faço também. Mas a parte mais de lifting facial, essas coisas, é mais com cirurgião plástico mesmo. Entendi. E isso é uma regra geral para o dermatologista? Tem dermatologistas que fazem a parte de dermatologia cirúrgica, né, que é cirurgia dermatológica, é o nome da especialidade. Mas daí eu optei ficar mais nessa parte mais a estética mesmo, que a cirurgia dermatológica é mais para a parte de remover tumores maiores, correções, isso. Uhum. Isso aí, isso mesmo. Essa parte daí eu já não é meu foco de atuação. A gente falou do Ultraformer, então, mais para flacidez, para gordurinhas. Quais que são as outras tecnologias que tu indicaria, por exemplo? As outras tecnologias que eu indicaria, tá? E, assim, hoje em dia, se tu fores num congresso de dermatologia estética ou eu acabei de ir agora no mundial de dermatologia desculpa, eu acabei de ir no mundial de medicina estética só para médicos, tá? A gente fica meio tonta lá com tantos equipamentos. Se fosse poder comprar e querer comprar, é muita coisa que tem, mas tem que focar em algumas coisas, porque também não tem como comprar vários aparelhos, porque são aparelhos que, como eu brinco, às vezes são o valor de um apartamento, né. E para ter esse retorno não é tão simples assim. E o Ultraformer, ele não é um aparelho muito barato, não é todo mundo que tem acesso, eu imagino. Tu tens ele no teu consultório? Como que é? Sim, eu tenho. Na minha clínica, nós temos eu tenho vários equipamentos, entre eles o Ultraformer, e eu não gosto de locar os equipamentos. Eu compro as máquinas, são minhas, eu adquiro elas. Por quê? Porque a gente sabe. Para quem está começando, a gente até entende, mas assim, esses equipamentos eles são transportados às vezes de cidades para cidades, de estados para outros estados, e muitas vezes a calibragem desses aparelhos não acontece, eles vão se desregulando pelo chacoalhar mesmo, o movimento deles, eles podem ficarem desregulados, e daí vai fazer o procedimento em algum paciente, pode até queimar o paciente. Aí eu já conheci pessoas que aconteceram isso, tá. Nesse caso de aluguel, de quando você aluga a Aluguel, máquina. de locação de equipamentos. Então, na minha clínica são todos meus os equipamentos, Aí não tem esse perigo de estar movimentando, tá levando para de lá e para queimar um cá. paciente, né, mas eu possuo sim o Ultraformer, é um dos carros-chefes lá na minha clínica. E às vezes uso bastante e o resultado é muito bom mesmo.